Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 25/9. Mini índice, contexto e movimentação do preço, né, pessoal? E temos estudado aqui, né, na parte da tarde, né, os melhores trades do dia. Aqui no M60, pessoal, barra 1, né, como doji, não renovou máxima, né? Quando o preço não renova máxima, ele tem a possibilidade, né, de renovar mínima, tentando sempre, né, montar algum tipo de estrutura, né, por essas pequenas observações, né? O fato dele não renovar máxima, né? A mínima prévia dessa movimentação estava aqui. O mercado acabou, né, renovando o mínimo, ao invés, né, de conseguir renovar máximo. Isso é positivo, né, porque a gente ainda está dentro daquela expectativa, né, do gap de média. Barra 1 do dia como lateralidade fica um pouco mais complexo. Se o mercado tivesse vindo acima, né, aqui teria dado uma boa venda, né? Tentei vender um pouco mais alto, já vamos até lá, né, por conta dos alvos, né, ali seria uma possibilidade. Acabei fazendo uma compra inicial por conta daquele estudo da manhã, né, sobre o qual falamos, né, ali do 15 minutos. Era uma lateralidade, né, de poucas barras, né, e um gap de alta e uma pequena movimentação de alta, mais o Fab 4, né, que abriu do M1, acabou sendo interessante para uma compra rápida. Apenas não conduzi, né, talvez, não conduzi bem, né, poderia ter conduzido melhor essa movimentação, porque acabei saindo, né, no alvo curto, né, sem fazer parcial. Eu poderia ter feito parcial e ter pegado a outra metade da movimentação com mais que o dobro, né, dela. Então, barra 1 do dia doji, né, aqui um pequeno micro canal, né, a gente consegue observar aqui, ó, micro canal, é a primeira retomada de máximo, tá? 15 minutos, pessoal, tempo um pouco mais próximo, né, do operacional. Aqui que a gente havia comentado, né, sobre a questão da lateralidade, essa lateralidade aqui ainda tinha poucas barras, e quando uma lateralidade tem poucas barras, né, ela tem uma predisposição melhor a ter um rompimento de alta, né? E aí aqui, né, tinha a possibilidade de você trabalhar algumas projeções, como o primeiro alvo, né, o mercado já cumpre, né, cumpriu isso daqui muito, muito rápido, né? Aqui, né, o segundo alvo. E a minha ideia, né, era uma venda acima da lateralidade, acima da máxima do dia anterior, visto que a máxima, né, e a mínima do dia anterior, né, muitas vezes apresenta, né, o preço inicia uma reversão. E, claro, com topo mais baixo ainda seria mais interessante, mas acabei deixando uma ordem, né, limite ali para vender, caso ele passasse pelo menos, né, acima dessa máxima aqui. Mas o mercado acabou não conseguindo fazer isso. Eu acabei pegando uma compra aqui por conta do minuto, pessoal, mas por conta de um Fab 4 que estava muito bem encaixado aqui na parte da manhã. Mas acabei saindo ali na própria POC ali dos 5 minutos, né? Isso que eu falei, deveria ter feito parcial. Mas como estava mais na ideia da venda, né, de vender alto, acabei encerrando ali, mas ainda assim o mercado pagou uma excelente movimentação, né, já que ele pagou o segundo alvo dessa pequena lateralidade aqui. Tá, então, quanto a essa pequena lateralidade, ó, o mercado atingiu, né, os alvos e depois disso daqui, né, não teve mais uma boa continuidade. E os topos, né, acabaram ficando mais baixos. Acabei fazendo uma outra compra, né, depois por conta ainda do 1 minuto, né? Talvez se tivesse esperado os 5 minutos, né, teria até saído num certo break-even, né, para essa movimentação. Aqui, deixa eu só apresentar aqui a gente já tinha uma lateralidade mais extensa, né, pessoal? E aí o mercado volta, né, para próximo dessa movimentação e volta para uma movimentação de alta, mas só teve uma barra. E essa barra também, né, estava muito próximo do topo duplo e longe das médias. Então, o rompimento e continuidade dela seria bem difícil. Por isso, né, a ideia de vender no terceiro alvo, já que uma das ideias que a gente tinha inicialmente, né, era de conseguir realizar uma venda num topo duplo, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, lá por conta do M60 e por conta do próprio gap de média. Aqui no M5, deixa eu só tirar um pouco dessas marcações aqui. Aqui no M5, pessoal, é, a gente comentou, né, sobre o primeiro, o segundo fechamento, né, da VWAP, ela não está aqui nesse daqui do contador de candles, eu acabo deixando fora, mas aqui, ó, se eu tivesse esperado um pouco mais, né, se tivesse comprado pelo menos uma H1 ou H2, né, teria tido um bom lucro. H3, né, acabou pagando pelo menos mais do que a projeção do stop, né. Stop abaixo da barra, né, pagou mais do que 1 para 1 essa movimentação, tá? Mas não teve continuidade quanto ao rompimento. Vejam como a ideia, né, de rompimento, né, ela te auxilia, né, na ideia de continuidade. Ó. Boa barra de rompimento, barra de continuidade péssimo, voltou demais. A ideia aqui ainda era que ele fizesse uma correção, voltasse abaixo da VWAP dia, e depois, né, um novo fechamento aqui em cima para quem sabe, né, pagar o terceiro alvo. Deixa eu só apresentar o M1 aqui para vocês, né? A gente já mostrou ali na parte da manhã, né? O pessoal visualizou.
Uma das ideias, pessoal, é esse Fab 4 aqui, ó, é um Fab 4 muito bem encaixado, né? Você tem uma consolidação bem estreita aqui, né? Que foi de pelo menos aqui, ó, né? Se a gente pega só essa consolidação, né, de praticamente 4,30 até o fechamento do dia, por isso, né, a possibilidade de compra. Aqui eu acabei comprando quando a barra estava voltando, tá? Abre num gap de alta, começa a descer, volta 50% da barra. Então eu acabei pegando um pouco dessa movimentação, mas acabei saindo muito antes, né? Essa movimentação chegou a pagar, ó, praticamente 600 pontos. Eu peguei metade disso. E aí, acabei fazendo uma outra compra, né? Aqui, ainda por conta desse Fab 4 muito encaixado, né? Geralmente essa movimentação ela leva a pelo menos uma nova máxima. E faltou aquele terceiro alvo, né? Acabou não fazendo também o teste exato do topo duplo. Essa movimentação aqui, pessoal, né? Acabei comprando, né? Aqui teve uma entrada de H1 e eu acabei comprando a H2, né? Tentando antecipar a movimentação aqui no retorno a 9, né? Aqui, né, foi onde eu acabei tomando meu stop, né? Lá do 15 minutos. Deixa eu só apresentar aqui para vocês aqui. Tive a oportunidade de sair, né, pessoal? A gente vê que o mercado voltou, né, em alguns momentos ali para a entrada, né? Daria para ter saído, né? Mas aqui, ó, a entrada foi aqui, com uma certa paciência daria para ter pego um break-even aqui, né, basicamente aqui na região, né, da POC, daria para ter saído aqui em outro momento, né, mas a ideia desse Fab 4 e que a 200, né, ela atua como suporte, ela é bem forte. A questão é que isso daqui é só do M1, né? A falha, né, é que aqui era só do M1, mas havia terceiro alvo ali, né, e poderia ter tido algum tipo de teste, né, do topo duplo, né? Provavelmente eu faria esse trade de novo. A única questão, né, é que depois, né, de usar o M1 e ver, né, que ele não me trouxe um bom resultado, provavelmente eu entraria só na H2 ou na H3 aqui. E aí sim, né, teria feito pelo menos uma parcial, que mesmo para H2 aqui seria 300 pontos, né? Então uma parcial aqui, né, já livraria esse stop aqui de ter sido tomado. Aqui, né, foi uma outside, né, lá no 15 minutos, ó. Foi a barra, né, que me levou da compra, né, para venda. Então eu estava comprado, né, nessa movimentação. Quando essa outside aqui fechou, eu encerrei meu trade, né, e aqui entrei posteriormente na venda, né, pessoal, buscando a projeção, ó, desse pivô aqui, né, buscando pelo menos, né, aqui o primeiro alvo desse pivô, que chegou a pagar, né, cerca de 500 pontos aqui depois, né. Aqui já compensa a gente olhar aqui no M5. E aqui a gente ficou, né, um tempo no barra barra falando sobre essa possibilidade aqui, ó. Aqui a gente ficou no barra barra quanto ao rompimento, né, da mínima dessa barra. Deixa eu só colocar aqui essa coloração. A mínima da barra 1, né, porque para ter a projeção, né, ou seja, dessa lateralidade, se eu projeto isso daqui dessa maneira, ou eu projeto isso daqui, né, dessa maneira, né, como pivô ou como lateralidade, a gente tinha a projeção, né, desse primeiro alvo basicamente bem aqui, ó. Eu saí aqui na região da POC, né, porque como falei para vocês, né, eu uso a POC com o magneto muitas vezes. Então, eu fiz essa venda e a gente ficou, né, ali no barra barra acompanhando o rompimento. Vejam a ideia, né, de que continuidade do rompimento, né, ela é necessária. Se você observa quanto a essa linha, quanto a isso daqui, né, sem falar, né, sobre o rompimento da wedge, né, que a gente também estava visualizando na parte da manhã. Mas vejam que aqui, ó, boa barra de rompimento, né? Para ser barra de rompimento, né, pessoal, primeiramente a barra tem que fechar abaixo, né? Isso daqui não é rompimento, é mera violação. Rompimento, barra de rompimento, né, até é uma boa barra, né? Fecha, né, com pouco pavio. A barra seguinte a ela, né, acaba sendo uma 2BR. Não é uma barra de continuidade, né? Não tem como. Essa barra ela não é uma barra de rompimento. Essa aqui é uma barra de rompimento. Ausência de continuidade mais uma vez. Barra de rompimento, né? Levemente, né? Não tão ampla, mas essa, né, foi a primeira barra que realmente se distanciou, né, dessa movimentação, né, e ficou, né, aquela possibilidade de rompimento e pagar alvos, né, e aí veio, né, até exatamente a região da POC. Eu deixei um pouquinho para o santo aqui e deu para sair. Depois eu acabei encerrando aqui, minha ideia era encerrar aqui na 200, mas também, né, por conta do horário e também por conta do risco de pullback da própria 200 e da POC, né, que é bem comum, aconteceu, eu acabei saindo, né, desse trade aqui. Depois, né, a gente ainda conversou, né, sobre uma outra venda, né, que é uma venda, né, de L2, né, na média móvel. Falamos, né, sobre pensamento, sobre pensar, né, nos dois lados, né, tanto compradores quanto vendedores. Tentem sempre fazer isso, tá? Pensar em ambas as possibilidades. Não pensar somente, por exemplo, fiz a venda, né? Só reiterando o exemplo que a gente citou pela manhã, né? Quando a gente faz, né, um trade, né, pessoal, por exemplo, a gente teve aqui, ó, um pullback, né, um retorno à média móvel de 20, beleza. Se
já está começando, né, a ter topos e fundos descendentes, a estrutura mudou. Isso daqui, né, atua como uma resistência. Então o preço volta à média móvel de 20, e aí ele deu uma primeira venda aqui, ó, uma pequena perda de mínima aqui, bem discreta, ó, tá? 33, né? A barra 34 veio abaixo da mínima da barra 33. Então aqui a gente tem uma L1, uma venda de L1 saindo na média móvel de 20. A L2, pessoal, é uma venda confiável, né? Tá narrada, né, pelo alvo. Então eu acabei fazendo essa venda aqui de L2. E aí eu falei para vocês que toda venda ou todo trade que eu faço, eu sempre estou pensando também no lado oposto. Né? O que os compradores poderiam fazer para eu ter que encerrar esse trade de imediato? Opa, Luciano, aqui você teve, né, você fez uma venda de L2. Se o mercado faz isso aqui, ó, isso daqui se torna uma falha de L2, uma falha de um setup confiável. Todos os vendidos que venderam esse excelente trade, né, não vão vender por algumas barras. E essa movimentação tem possibilidade de ter pelo menos duas pernas de alta. Então eu estou sempre pensando do outro lado. Isso seria o que me faria encerrar, tá? Esse trade de imediato. Fechou uma barra, a barra seguinte, né? Claro, aqui em cima, ou a própria barra, né? A barra, no caso da formação da barra, ela vem abaixo, né, aqui da mínima, ela me deixa a entrada, né? Eu entrei aqui com a venda stop aqui na L2. E aí o mercado volta e fecha como outside desse jeito. Esse trade já está encerrado, né? É até melhor entrar na compra já aqui, porque a premissa de continuidade é muito boa, é muito alta, tá? Então, assim, muitas vezes o mercado ele te dá a oportunidade de você sair de um trade e migrar para outro. No 15 minutos foi uma falha de H2, né? Aqui no 15 minutos, apesar da lateralidade, ó, o mercado faz um gap de alta, né? Eu tenho aqui uma primeira tentativa de retomada, ainda, né, sem tocar 9. O mercado perde mínimo mais uma vez, bem aqui, ó, ou na própria barra, né? Tá? Ou na própria barra 5, né? Porque ela veio abaixo, depois ela vai acima, né? Aqui, eu tenho aqui, ó, uma entrada de H2. Né? É uma boa entrada de H2? É uma boa entrada, né? Claro que essa daqui não está saindo da média móvel de 20, mas é uma boa entrada, tá? E aí a barra seguinte, né? Todo mundo que entrou nessa H2, todo mundo que entrou acima dessa máxima ficou armadilhado. Então quando essa barra fecha aqui embaixo, eu encerro o trade, muitas vezes eu posso ir para a ponta oposta. Essa barra é uma barra que em backtest a gente sabe, né, que ela tem predisposição a ter continuidade com ou sem correção, por isso a minha venda, tá? Depois a gente teve que esperar, né, todo o rompimento acontecer lá, que foi aquilo que a gente ficou conversando. Tá? Então aqui o preço ainda, né, ele chegou a pagar ó, essa projeção aqui desse primeiro alvo, tá? Se você usa projeção de pivô, e a projeção da lateralidade ó, ficou alguns ticks ainda, né, devendo, né, quanto a essa movimentação. Ficou aqui ainda, né, cerca de 30 pontos, tá? Travou ali exatamente na região da POC. Então, aqui uma venda de L2, né, o que pode, né, te fazer, toda vez que você entra num trade, pensa na possibilidade oposta. Pensa que compradores também podem estar buscando alguma outra coisa. E se eles conseguirem, saia do trade, seja flexível, né, e passe a operar no lado oposto, tá bom? É, e aí aqui, acabei fazendo uma parcial na POC e acabei encerrando aqui na 200 por conta da questão do horário, né? Ainda daria para ter pego uma boa movimentação aqui ainda, né? O mercado aqui, depois de onde eu saí, ó, já chegou a pagar, né, cerca de 300 pontos. Isso aqui é o fundo duplo, né, pessoal? Do dia anterior. Esse fundo duplo aqui ele tem uma reversão mais difícil. Por que essa reversão é mais difícil, né, pessoal? Porque se isso daqui rompe, né, a reversão e rompimento dessa movimentação aqui, olha a projeção que paga. A projeção, né, é esse pivôzão todo aqui, tá bom? Então, por isso, esse rompimento é um rompimento muitas vezes mais lento, tá? É mais difícil um pouco. Um dos amigos me perguntou ontem, né, sobre isso daqui, né, ainda, né, sobre esse estudo, né, sobre aquilo que a gente falou, né, da falha de rompimento de linha de canal. Ele reverteu sim o movimento, tá? É, eu não sei se ficou claro, né, quando eu expliquei, né, mas a ideia, né, de que quando falha ele reverte o movimento. O movimento é isso aqui, né? Essas três puxadas aqui em intraday, a mínima estava aqui, ele acabou revertendo ela. Né? Ele não rompeu, né, e teve ampla continuidade, mas ele reverteu essa movimentação, tá? Só um adendo aqui quanto a isso. Beleza? Então aqui nos 5 minutos depois, né, um topo mais baixo, né, aqui de novo, né, mais uma vez uma tentativa de gap de média de uma barra, já era a tendência, ó. E aí aqui deu mais uma venda. Lembrando, né, que quando os comprados não conseguem o gap de média de duas barras, é sinal de que os vendidos ainda estão mais fortes, mais ansiosos ainda para vender. Falhas, né, pessoal? Sucessivas falhas de nova máxima, ó, trazendo o mercado, né, a novas mínimas. Aqui a gente também citou, né, essa pequena falha, né, de nova máxima trouxe o mercado, né, a testar uma nova mínima. No caso a gente citou essa daqui, né? Então aqui falha de nova máxima, veio renova mínima, falha de nova máxima, veio renova mínima. O mercado manteve uma possibilidade de estrutura a partir da falha de nova máxima, né, já com a máxima do dia anterior, beleza?
Então pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Qualquer dúvida, mandem aí. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.